Boa noite, paz seja convosco. Desculpa aí o atraso. Foi alguns minutos aqui para organizar o cenário. De águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Santo, santo és o teu nome, Pai amado. Toda honra, glória seja dadas a ti, Deus. Que o Senhor venha purificar as nossas fontes, Senhor Jesus. Nos lava, nos purifica, Pai amado. Você que está entrando aí, começa a meditar nesse louvor, em nome de Jesus. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu vou abaixar um pouquinho aqui para estar orando com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido e amado, apresento, Senhor Jesus, as pessoas, ó Deus, que está assistindo, ó Deus, essa live, as pessoas ainda que ainda vão assistir, Senhor Jesus, que nessa noite, Pai amado, o Senhor venha falar conosco, Senhor, que tudo que vier a ser falado nessa live hoje, Senhor Jesus, venha sair direto do Teu trono, Senhor Jesus, direto para os nossos corações, e que venha trazer mudança para as nossas vidas, que venha trazer mudança, ó Deus, para o nosso interior, Senhor Jesus, e que tudo que venha, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre as nossas vidas nessa noite.
abrindo o nosso entendimento para que nós possamos fazer o melhor, ó Deus, a cada dia diante da Tua presença, Pai amado. Abençoa cada vida que vai assistir essa live. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite para você que já está aí conectado, a Helenilma. Que Jesus possa abençoar a sua vida nessa noite. O tema de hoje, purificando as fontes. Eu vou abaixar aqui um pouquinho para que você possa me ouvir bem. Purificando as fontes. Vamos meditar na palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versos do 19 ao 22. Que diz assim a palavra, a partir do 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e pondo-lhe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse assim: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Só até aí. Purificando as águas. O profeta Eliseu, ele chegou nessa cidade, e os habitantes dele, e os habitantes dessa cidade, chegou para Eliseu e expôs o problema para Eliseu, o que estava acontecendo na cidade. Ou seja, eles iam no rio e lá não tinha vida, lá não tinha nada aqui de bom, era estéril, as águas de lá, daquela cidade, eram amargas. E os habitantes daquela terra, dessa cidade, chegou para Eliseu e falou assim, tipo, dá um jeito, você é um profeta de Deus, você é um homem que conhece a Deus, você pode lançar uma palavra para que essas águas possam mudar, possam ter uma nova vida. E Eliseu, a única coisa que Eliseu chegou para os habitantes dessa cidade, pediu um prato cheio de sal. E foi lá e lançou a palavra, e falou assim, dessas águas não mais sairá a morte, mas sairá a vida. A palavra do Senhor fala que do nosso ventre sairá fontes de águas vivas para a vida eterna. E quando nós imaginamos em fontes, água no natural dela é fonte de vida, nos traz vida. Nós, no nosso natural, na nossa vida diária, nós temos que tomar água diariamente. E Jesus, ele fala que do nosso ventre vai sair água viva, que ele é a fonte de água viva para nós. Então, se nós bebermos dessa água, nós não vamos ter mais sede. Se eu beber num copo com água da minha casa aqui no natural, eu vou voltar a ter sede. Mas a palavra de Deus declara que Jesus é a fonte de vida da água, é a fonte de vida eterna. E dessa água, quando nós bebemos, nós não vamos ter mais sede, nós vamos ser saciados para a vida eterna. Então, nessa noite, purificando as suas fontes, purifique as águas do seu interior. Onde que você tem jorrado essas águas? Em lugares bons, que vai purificar as suas fontes? Você tem lançado
as suas fontes em Deus, colocados os seus pensamentos em Deus, para que Jesus possa purificar as suas fontes, o seu rio interior? Ou você tem lançado a sua fonte em coisas que não agrada a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus? Aqui, os habitantes da terra, eles entenderam que havia um problema, que tinha um problema, então eles exporam, eles expõem esse problema para o profeta de Deus. Que eu quero falar para você nessa noite, eu quero que você exponha o que está acontecendo com você a Deus. Se a sua fonte parou de jorrar por algum motivo, por algum problema, exponha isso em Deus. Porque Ele é a verdadeira fonte para as nossas vidas. Ele nos dá água que nós não vamos ter sede mais. Ele que purifica o nosso interior verdadeiramente. Ele que tira tudo que desagrada. Ele tira todo o pecado, Ele nos limpa, Ele nos purifica de dentro para fora. Porque Ele é fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. E aqui, o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre que essa cidade era uma cidade boa, de boa habitação. Mas porém ela tinha águas amargas, a terra era estéril. As águas amargas, eu quero colocar como a religião. As águas amargas dessa terra, eu quero colocar como uma religião. A religião, ela não salva. Quem salva é Jesus. A religião é realmente uma instituição humana, boa de se estar, pois lá o homem tem a sua família, seus amigos, lá ele fala de Deus. Na religião, é algo bom para mim. Eu tô cômodo ali. A religião não exige compromisso sério ou abnegação de ninguém. Nela se pode aproveitar o mundo o tempo todo. Lá eu posso aproveitar várias coisas, porque é só religião. O Espírito Santo não habita em religião. O Espírito Santo não se move quando o nosso coração está com a religião. O Espírito Santo de Deus não se move quando o nosso coração se deixa levar por coisas terrenas. Mas quando eu coloco o meu coração em Deus, quando eu coloco a minha vida em Deus e deixo Ele purificar de dentro para fora, aí sim as coisas começam a fluir na minha vida. O rio que estava morto, que antes era amargo, que tinha águas amargas por conta do pecado, hoje já não é mais. Porque Deus, ele purificou. A partir do momento que você aceitou a Jesus, que colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida, Deus, ele começou a purificar as suas águas, as suas fontes, que antes era morta, mas só que hoje já tem vida nela, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E a cada dia ele vai purificando, ele vai colocando algo para fora, algo que não precisa estar dentro de você. Ele começa a purificar, ele começa a tirar. E assim é quando você detecta o problema. É quando você fala assim: Jesus, essa área aqui eu não estou conseguindo fazer. Jesus, essa área aqui eu já não consigo mais. Eu estou aqui, Senhor Jesus, porque eu quero que o Senhor mova. Eu quero que o Senhor coloque as suas águas, limpe com as suas águas. Aí Jesus começa a limpar as suas fontes. Começa a limpar a sua vida. Começa a passar com o rio dele sobre essa área da sua vida, que às vezes você não está conseguindo. E aí Jesus, ele começa a passar. Aleluia. A religião é como uma cidade boa de se morar, porém as suas águas é amarga. Não tem vida quando você é uma pessoa religiosa. Não há vida. Ou seja, não há vida e também não tem nada de bom que sai de lá.
Porém, quando você vê uma água sarada, purificada, ela é boa de se tomar, é boa de se beber, é boa, tem peixes. Se você for analisar a água nós utilizamos para várias coisas na nossa vida. Para tomar banho, para beber, para lavar os cabelos. Se você ficar um dia sem água, não é a mesma coisa na sua casa, porque você utiliza água para tudo. É por isso que Jesus, ele fala que é a fonte de vida na nossa vida. Porque se a gente sem ele, a gente não pode fazer nada. É que nem na sua casa, naquele dia que falta água, que você fica tentando lavar o banheiro, tentando lavar a louça da sua casa, você não consegue porque não tem água na torneira. Assim é a nossa vida sem Jesus. É seca. É uma bagunça. Não tem movimentação, não tem novidade. Nada de bom acontece. É por isso que nós temos que deixar as águas do rio de Deus passar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Nós temos que deixar as águas, os rios de Deus passar. Porque Ele vai purificar, Ele vai tirar tudo aquilo que não merece estar na nossa vida. Tudo aquilo que atrapalha a nossa visão. Tudo aquilo que limita a nossa visão em Deus. Ele começa a tirar. Ele começa a remover e começa a purificar, dando vida, trazendo vida para nós. Aleluia. As águas amargas, ela tem várias funções. Tem várias funções, benefícios. Podemos ver aqui o quê? Podemos citar que a água, como eu falei antes, ela sacia a nossa sede. Você não passa o dia inteiro sem tomar um copo com água. Assim é em Deus. Quando você conhece Jesus, você não pode ficar um dia sem ser saciado, sem orar, sem buscar a face de Deus, porque isso incomoda você. Porque você precisa estar falando com Deus. Quando você tem um hábito de orar mesmo, se você no dia que você separou um horário para orar, e naquele dia acontece várias coisas na sua casa, e você não para orar, é como se você tivesse sem um braço. Eu falo isso de experiência. E aí então, deixe Jesus purificar a fonte que jorra de dentro de você. Deixa Jesus purificar. Aleluia. Lá em Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12, vai dizer o seguinte, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Só um minuto. Aleluia, Deus. Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12, que diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, da sua fonte não pode sair 2 tipos de água. Ou sai a água doce ou a salgada. Aquela fonte que um dia ela está jorrando água doce, no outro ela está jorrando água salgada, não existe. Se você é de Deus, você tem que jorrar água doce, água boa, água que vai transcender para a vida de outras pessoas e fazer a mudança, fazer a transformação na vida de outras pessoas. Porque o rio que sai de dentro de você é o Espírito Santo de Deus, que vai transcender nas outras vidas e que vai transformar as outras vidas. É por isso que Jesus fala que do nosso ventre sai água viva, porque é o Espírito Santo de Deus que é essa fonte.
a jorrar nas nossas vidas, diariamente. Então, não seja uma fonte que jorra duas águas. Seja uma fonte que jorra uma água só. Água doce. Porque uma água amarga ninguém quer. Ninguém consegue tomar uma água amarga. Isso você tem a prova. Quando você coloca sal dentro da água, você não consegue tomar água com sal. Porque é amarga, é ruim. Agora, água doce, não, é boa. É água tratada. Você consegue tomar. Então não jorre duas águas da sua fonte. Jorre água doce da sua fonte. Porque dessa água doce que jorrar do seu ventre vai trazer vida para a sua casa, para os seus amigos, para as pessoas à sua volta. Porque os peixes só habitam na água doce, não na água salgada. Se você analisar, tem o Mar Morto. Eu esqueci o nome da cidade, mas se você pôr no Google para pesquisar sobre o Mar Morto, lá não havia vida, porque era um mar salgado. Os peixes estavam todos mortos, não tinha vida lá. Mas quando é uma água doce, tem vários peixes. Você pode extrair o melhor dessa fonte, você consegue beber, você consegue fazer coisas com água, com essa água, porque é boa. Aleluia. Vamos lá. O versículo lá em João capítulo 4, verso 14 diz assim: aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus está falando que se você beber da água da fonte, você jamais terá sede. E essa fonte é Jesus. Nós que servimos a Deus, nós que servimos a Cristo, nós sabemos que se um dia a gente vir a sair da presença dele, a gente não consegue beber em outra fonte. A gente não consegue beber em outro lugar, porque a gente sabe o gosto da fonte que Jesus tem. Nós sabemos que sem Jesus a gente não consegue viver. Se você, por um acaso, você se afastou da presença de Deus, você sabe, você passa às vezes por frente de uma igreja, você às vezes lembra do tempo que você participava dos cultos lá. Você fica com aquele anseio no seu coração de entrar. Mas por quê? Porque você bebeu da fonte da água da vida. Jesus ainda move o seu coração quando você passa em frente. Mas, se você quiser voltar, essa fonte ainda está exposta para você beber dessa água da vida. Essa água aqui eu vou tomar, eu vou ter sede. Mas a água que é Jesus, você não vai ter sede. Se você ainda não aceitou Jesus como o único salvador da tua vida, saiba que ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você que está me assistindo, que já aceitou a Jesus, beba, porque é de graça. Beba incessantemente, porque isso vai te trazer vida, vai te trazer vigor, vai purificar, vai trazer ânimo, vai fazer com que você tire todo o cansaço, que você troca. Quando você bebe da água da vida, que é Jesus, você troca o seu fardo pesado pelo fardo que é dele, que é leve. Então, troque. Deixe tudo, deixe o seu fardo em Jesus, porque ele pode carregar. Às vezes nós queremos carregar muitas coisas em nossos ombros, mas só que nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. Mas se nós temos Jesus na nossa vida, nós colocarmos Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue. Jesus, ele conseguiu, Jesus, ele venceu. Ele venceu
como ser humano, para mostrar para mim e para você que nós conseguimos também. Que nós podemos sim. Nós somos vencedores sim. Nós somos pessoas que vai conquistar sim, porque nós temos Jesus na nossa vida. E o nosso fruto vai permanecer para a vida eterna, se nós estivermos com Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Algo interessante que eu quero deixar para você nessa noite, eu não vou me estender muito. As águas eram amargas e a terra era estéril. A terra hoje é o nosso coração. Que o nosso coração hoje não venha a ser um coração estéril. Que Jesus compara o nosso coração como uma terra fértil na presença dele, não é isso? Que os nossos corações hoje não sejam como essa terra estéril, mas que seja um coração frutífero, um coração que vai cair a semente do Senhor, Jesus vai frutificar e que vai permanecer. Ou seja, um coração que venha estar comprometido com a palavra de Deus, um coração que venha estar aliançado com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. E não fora da presença dele. Que você possa colocar o anseio e os desejos do teu coração em Deus. E que nada venha sair do teu propósito. Que você possa colocar a tua mente, a tua visão em Deus. Tá difícil hoje, mas só que Jesus é a saída. Jesus é a resposta para o problema. Jesus é a saída. Jesus é o único caminho, a palavra de Deus fala. Um único caminho que leva a Deus. Então, se você precisa de uma resposta, que você precisa de um alívio na sua alma, Jesus. Jesus é o único que pode nos purificar. Jesus é o único que pode aquietar a nossa alma. Jesus é o único que vê onde ninguém vê. Jesus, ele é o único que olha no nosso interior, que olha nos nossos olhos e vê aquilo que nós precisamos. E vê aquilo e nos dá aquilo que mais além. Então, deixa Jesus passar hoje na tua casa. Deixa as águas do Espírito Santo de Deus entrar no teu quarto. Passar sobre a sua família. Passar sobre os seus vizinhos hoje. Deixa as águas do Espírito Santo passar em todas as áreas da sua vida. E purificar aonde tem que ser purificado. Retirar coisas que há muito tempo você tem guardado. As águas do Espírito Santo vai purificar. Porque Jesus é a fonte para a vida eterna. Só Ele é o verdadeiro caminho. Deixa as águas do Espírito Santo de Deus adentrar a sua casa nessa noite. E purificar áreas da sua vida que estão adormecidas, que estão mortas. Porque o rio de Deus é vida. Vai trazer vida para áreas da sua vida que está morta, que morreu há muito tempo. Deixa o rio de Deus passar e purificar essas áreas da sua vida. Em nome de Jesus. O rio de Deus está passando aí. E tudo ele vai transformar. Porque ele leva a vida do próprio Deus. Ele leva a vida para a sua casa. Ele leva a vida para os seus familiares. Porque esse rio está aí. Aonde você está. Ele está passando na sua casa agora.
Ele está passando no ônibus, se você estiver ouvindo no ônibus. Ele está passando na rua onde você estiver. Os rios de Deus estão passando. Deixa Jesus passar e purificar, porque Ele é a verdadeira fonte para a vida eterna. Aleluia. Assim como Eliseu, ele declarou que aquelas águas não seriam mais águas mortas, água estéril, que não tinha mais vida. Assim Jesus ele declara sobre a sua vida hoje. Vida para a vida eterna. Vida em todas as áreas da sua vida. Vida para aquelas áreas que você acha que não tem mais jeito. Vida para aquela situação que você acha que não tem mais jeito, mas que se você colocou nas mãos de Jesus, tem jeito sim. Aleluia. Deixa Jesus lavar o seu interior nessa noite. E você mergulhe nas águas purificadoras. Mergulhe. Tem gente que está só nos pés, nos tornozelos. E Jesus convida você nessa noite a adentrar as águas purificadoras. E aí tem gente que está só nos joelhos, nas águas do Espírito. Mas só que Jesus quer que você mergulhe ainda mais. E tem gente que está com medo. Mergulha mais. Entra mais nos rios de Deus. Não precisa ter medo em mergulhar nas águas do Espírito, porque Ele purifica nossas vidas. Não deixa só nos tornozelos, aqui ó, nos seus ombros não, as águas do Espírito. Mas eu quero que você mergulhe nas águas do Espírito nessa noite, a ponto de você ter que nadar. Mas você não vai se afogar. Você vai sair de lá transformado, restaurado, revigorado. As angústias, os anseios do seu coração, as tristezas, as mágoas vai ficar lá, porque Jesus vai purificar. Amém? Que Jesus possa te abençoar nessa noite. Deixe as águas do Espírito Santo de Deus purificar verdadeiramente o seu interior nessa noite, em nome de Jesus. Amanhã à noite, você que é da nossa igreja, Jardim São Norberto, amanhã à noite é o nosso culto de Santa Ceia, às 6h30 da tarde. Para você que não nos conhece ainda, que ainda não nos visitou, a nossa igreja fica na rua Francisco Barbieri, número 17. O nosso culto lá, nós temos culto todas as sextas-feiras às 7h30 da noite e aos domingos às 6h30 da tarde. Amanhã é um culto de Santa Ceia. Se você quiser nos visitar, fique à vontade. Nós vamos te receber de braços abertos. E que eu tenho certeza que Jesus irá falar ao seu coração. E que você possa... E nós também temos live Papo Reto toda quarta-feira, que é para homens. E dia de hoje, todos os sábados à noite, é a live para as mulheres, que é comigo, pastora Juliana Batista. E que Jesus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Agora eu quero orar com você, abençoando o teu lar, abençoando a sua vida, que nos acompanhou até agora, e que Jesus possa passar sobre a sua casa em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu te agradeço, ó Deus, por esse tempo, Senhor Jesus, que passei em tua presença, Senhor, falando, ó Deus, ministrando a tua palavra, Senhor Jesus, sobre as vidas, ó Deus, que está nos assistindo, Senhor. Vidas ainda, Senhor Jesus, que ainda vai assistir, que o Senhor possa abençoá-los. Pai amado, eu abençoo cada pessoa que está assistindo essa live agora, Senhor Jesus. Eu peço que o teu rio, Pai amado, possa passar sobre a vida deles agora, Senhor Jesus. E que áreas da vida deles, Senhor, possam ser movimentadas, possam sofrer mudanças, Senhor Jesus. Possam, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Deus, cada área da vida deles, Pai amado, como foi ministrado nessa noite. E eu profetizo a vida do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que ainda vão assistir essa live depois. Que o mover do teu Espírito Santo seja sobre a vida de cada um deles, Pai amado. E que vidas, ó Deus, que por acaso ainda não te conhecem, ó Deus, mas que queiram conhecer o Senhor Jesus,
possa ter a oportunidade de conhecer o Deus maravilhoso que Tu és, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, por mais um período na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Eu abençoo essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus possa ser sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, hoje. E que amanhã, para você que é da nossa igreja, nos vemos lá em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Cristo. Tá bom? Que o amor de Deus, a consolação do amado Espírito Santo, seja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.